Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo. Continuar o nosso estudo de Mateus, capítulo 24. Continuar a pergunta número 2 que os discípulos fizeram para Jesus. Pergunta é: e que sinal haverá da tua vinda? Esta é a pergunta que vou terminar de responder hoje, que eu comecei terça-feira. Então, se os irmãos quiserem ver o começo deste estudo, então veja lá o estudo, o vídeo do estudo Mateus 24. Aqui é Mateus 24, do 4 ao 13, continuação desse estudo. Então, vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento na sua presença, por cada um que está ouvindo e irá ouvir. Que o Senhor abençoe a vida dos teus servos e tuas servas, cada um tem as suas necessidades, os seus problemas. Eu não conheço a vida de nenhum, o Senhor conhece todos, que o Senhor esteja abençoando, curando, libertando, protegendo, dando aquilo que eles precisam, Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Cuide de cada um e abra o entendimento também para ouvir, para entender este estudo, ensino da sua palavra. Que cada um tenha realmente esse interesse. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, começando o nosso estudo de hoje, né? A continuação do nosso estudo de terça-feira. Mateus, capítulo 24, os versos do 4 ao 13. Eu queria comentar ainda o verso 9, o verso 8, diz assim... verso 7. Porquanto haverá nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, 6 fala de guerras sobre guerras, guerras e rumores de guerras. No 7 fala nação contra nação. Então, já expliquei isso aí, né? Mas vou dar falar mais um pouquinho para a gente entrar na continuação. Então, guerras e rumores de guerra. Já falei que as duas guerras mundiais que houve antes, né? Para que o povo de Israel voltasse para a sua terra, porque até então o povo estava espalhado por todo o mundo, por todas as nações, né? E agora nós estamos vivendo, né, o tempo das guerras de nação contra nação. E qual o objetivo dessas guerras, né? Primeiro, chamar a atenção da igreja, né? Para que ela venha aos pés de Cristo, venha se arrepender, venha se curvar, venha se voltar, venha abandonar este apego pelas coisas deste mundo. Não é que nós não vamos ter as coisas no mundo, vamos ter, mas não nos apegar, não depender como se isso fosse um Deus para nós. E também colocar a nossa vida no altar de Cristo, que Ele seja a prioridade, abandonando o pecado, nos arrependendo dos nossos erros, dos nossos pecados e obedecendo a Jesus, né? E também outro objetivo era que os judeus, né, os israelitas que ainda estão espalhados pelas outras nações, voltem para as suas terras. A gente viu que lá na guerra, essa guerra que está acontecendo agora, né, nós estamos vendo que os judeus estão tudo voltando para a sua terra, tanto da nação da Rússia como da Ucrânia. Então, os judeus estão voltando. Também lá no Afeganistão, não é? Também eles voltaram. Então, os judeus, através destas guerras de nação contra nação, estão voltando para a sua terra, como a profecia, né, diz
que no final os judeus iriam voltar para sua terra. Eles vão voltar, porque irão se preparar para a terceira guerra, né? Que será no tempo do governo do anticristo. Eles irão voltar para poder lutar contra o anticristo, né? Porque o anticristo juntará os reinos de todas as nações para destruir Israel. Então, Israel já está voltando para as suas terras, os que ainda estão nas outras terras, né? Então, e os cristãos estão acordando, né? Também para a volta de Jesus. Então, agora nós vamos continuar o nosso estudo. Nós paramos no versículo 13, né? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, nós já vimos que essa salvação não é salvação de alma, não é salvação de espírito, mas é a salvação das garras, das mãos do anticristo, da grande tribulação, né? Então, a salvação que Jesus fala, aí é esta salvação, não é a salvação da alma, do espírito, eu vou permanecer até o fim, aí eu vou ser salvo, não. Os salvos já têm a salvação, eles não perdem a salvação. O Espírito Santo selou o salvo. Eles não vão passar por essas dores de parto para serem salvos, eles já são salvos. Só vai suportar estas dores de parto os salvos. Quem não é salvo não vai suportar. Quem não tem o Espírito não vai suportar. Então, os salvos vão resistir até o fim. Fora aqueles que vão morrendo, né? Por causa de Jesus. Então, nós temos que colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Então, aqui em Apocalipse 3, 10, nos diz o seguinte. Apocalipse 3, 10. Nos diz assim. 3, 10. Em João. Apocalipse 3, 10. E porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Seja bem-vinda, Chaga. Então, em Apocalipse 3, 10, Jesus está falando para a igreja Filadélfia, porque vocês foram fiéis, vocês são fiéis, vocês nunca me abandonaram. Então, vocês vão ser guardados do dia da provação, do dia... Vou ler mais uma vez. Então, Jesus, ele não vai deixar que a sua igreja passe pela grande tribulação. Nós seremos tirados, né? Porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, Jesus está dizendo aqui para a igreja Filadélfia que assim, né? Porque guardastes a palavra da minha perseverança. Vocês foram perseverantes até o fim. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Como vocês perseveraram até o fim. Vocês ficaram firmes. Então eu vou também livrar vocês desta hora terrível, né? Desta hora da provação. Desta hora da grande tribulação. Aqui Jesus está falando é isto. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, por que vai vir essa grande tribulação? Porque o anticristo vai governar.
para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, Jesus vai dar oportunidade para essas pessoas que rejeitaram ele ainda se arrependerem. Porque a igreja dele não passará por esta grande tribulação, será tirada antes. Então, nós, os salvos, a igreja de Cristo, não passaremos por a grande tribulação, pela grande tribulação. Então, por isso Jesus diz no versículo 13 de Apocalipse, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Será salvo de quê? Ele responde lá em Apocalipse 3:10. Da grande tribulação, que virá sobre todo o mundo. Entenderam, irmãos? Então, seremos livres desta hora, desta grande tribulação. Nós seremos livres. Então, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Aquele que perseverar até o fim. Aquele que guardar minha palavra até o fim. Aquele que for fiel até o fim. A estas dores de parto. Então, ele vai guardar, ele não vai deixar entrar na grande tribulação. Por isso que ele diz aqui, então, esta perseverança, esta salvação não é de espírito, mas sim da grande tribulação, porque Jesus vai vir e vai arrebatar a sua igreja. Aqui em 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, os versos do 13 ao 17, nos diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então, Jesus está dizendo, aliás, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Os que dormem aqui são os que morreram em Cristo, para que não vos entristecerdes, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Os que não têm Jesus, os que não têm Jesus não têm esperança, não têm certeza de salvação, não sabem para onde vão depois que morrem. Como não tem esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, vamos prestar atenção aqui, não é? Logo lê tudo, depois eu explico. Os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, aqui nós vemos como acontecerá este arrebatamento, né? Vou ler ainda aqui 1 Coríntios, que aqui Paulo fala praticamente as mesmas coisas, mas tem alguma coisa a mais, algum esclarecimento a mais. Ele diz aqui em 1 Coríntios 15,
do 51 ao 56, 58, ele diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Lá em Tessalonicenses ele fala da trombeta de Deus. Aqui ele está falando da última trombeta, certo? Mas é a mesma. Aquela trombeta de Deus e essa última trombeta é a mesma. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então aqui está falando do nosso corpo, como vai ser na ressurreição, não é? Então quando Deus mandar tocar a última trombeta, então acontecerá este arrebatamento. E ele será, como lá Paulo disse lá em Tessalonicenses, será como um abrir e fechar de olhos. Deixa eu ver se foi lá, se foi aqui. Então, será muito rápido, mas este arrebatamento acontecerá também uma transformação no corpo das pessoas que irão ser arrebatadas, no caso nós, a igreja, né? E ele diz, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Todos seremos transformados. O nosso corpo, o corpo de todos os salvos serão transformados. Eles não subirão como está, né? Serão transformados em outros corpos sem pecado, certo? No momento, num abrir e fechar de olhos. Então é aqui que Paulo fala, não em Tessalonicenses. Num momento, num abrir e fechar de olhos, significa muito rápido, né? Não vai dar para ninguém nem ver este acontecimento. Vai ser tão rápido que as pessoas vão estar sumindo e as pessoas não vão nem perceber. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptível, quer dizer, sem pecado. E nós seremos transformados. Nós também seremos, o nosso corpo também será transformado, será incorruptível também. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortabilidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então aí seremos vitoriosos, não morreremos nunca mais, né? E nem pecaremos nunca mais, e nem seremos tentados por Satanás. Aí até aqui, é o 54. Então, quando a última trombeta tocar, que aqui em Mateus será no versículo 13, né? Aqueles que perseveram até o fim são salvos desta grande tribulação, das mãos de Satanás. Então acontecerá isto aqui que Paulo disse em 1 Coríntios 15, do 51 ao 54, e em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do 13 ao 17. Então acontecerá esta transformação. Os mortos ressuscitarão num corpo novo, num corpo transformado, sem a influência do pecado, sem pecado. E os que estiverem vivos nessa época, também o corpo será transformado, sem pecado. Ninguém vai para o céu com pecado, não é? Aqui em 1 Tessalonicenses, vamos voltar bem aqui. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 14, diz assim:
1 Tessalonicenses 4,14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, quando Jesus vier do céu buscar a sua igreja, então ele vai trazendo também aqueles que morreram, o espírito daqueles que morreram. Para quê? Para entrarem no seu corpo e este corpo ser transformado em um corpo santo, perfeito, sem pecado. Então isso se chama ressurreição. A ressurreição é o espírito entrar no seu corpo, no seu mesmo corpo. Então, Jesus, quando vier, aqui no versículo 14, de 1 Tessalonicenses 4,14, ele diz assim: Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, é Deus quem vai fazer isso. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, Deus, mediante Jesus vem buscar a igreja. E ele vem com as almas daqueles que morreram, para acontecer esta ressurreição. Então, essas almas, esses espíritos dos salvos entrarão cada um no seu corpo e ressuscitarão um corpo sem a influência do pecado. Pecado não vai mais ter força sobre os nossos corpos glorificados. No nosso corpo glorificado não vai mais existir pecado. Não vai mais existir a influência do pecado. O poder do pecado. Não vamos ter mais nada disso. Então, os que estão vivos também serão transformados. Então, lá em 1 Coríntios 15, do 51 ao 54, diz que todos nós seremos transformados. Então, todos nós, não só os que morreram, serão ressuscitados, mas nós também, os vivos, nosso corpo também sofrerá essa transformação. Então, nosso corpo será transformado. Então, isso aqui é no arrebatamento. Aqui é a resposta, a continuação da resposta que os discípulos fizeram, que sinal haverá da tua vinda, né? Então, Jesus deu os sinais todos lá em Mateus e no Apocalipse também. E agora nós estamos vendo como acontecerá a ressurreição. O nosso corpo como será, né? Então, a ressurreição acontecerá quando a última trombeta for tocada. Então, todos os salvos serão ressuscitados, certo? Nenhum ficará nesta terra dos que realmente são santos. Eu já dei um estudo, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai escolhe os salvos. Deus Filho salva os salvos. E Deus Espírito sela os salvos. Como assim? Eu dei o estudo lá. Se vocês quiserem ver com mais detalhes, vocês vão lá no meu YouTube ou no Instagram, meus canais, e veja lá. Então, Deus Pai escolhe. Ele escolhe aqueles que irão crer na palavra de Jesus, que irão crer no que Jesus fez na cruz. Eles irão aceitar, receber Jesus como seu Salvador. Então, Deus ele já escolheu essas pessoas antes da fundação do mundo. Deus não interfere na escolha de ninguém, mas ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele já sabe quem vai receber Jesus e quem não vai. Então, essas pessoas que escolheram, que estão escolhendo, que irão escolher, já são separadas. E Jesus morreu na cruz para salvar. Então, Jesus
já salvou essas pessoas que crerem e crerão nele. E o Espírito Santo selou. O selo do Espírito Santo significa que ali é propriedade de Deus. Somos raça exclusiva de Deus. E mesmo nós ainda estando neste corpo de pecado, ele vai concluir, completar esta salvação. Por quê? Porque Jesus salvou, né? Então nós, quando recebemos Jesus, já somos justificados. Então Deus nos justifica. Significa que diante de Deus não temos mais pecado. Jesus, ele salva, ele liberta. Então nós entramos no caminho estreito, que é Jesus. E aí se chama santificação. Então nós estamos sendo salvos do domínio do pecado na nossa vida. O pecado está perdendo a força, o domínio na nossa vida, no nosso corpo, na nossa mente. E o Espírito Santo, ele selou, significa que não vamos perder salvação. É por isso que aqui em 1 Coríntios 15, do 51 ao 54, fala que seremos ressuscitados, que morreram, e os que estão vivos serão transformados, tanto em 1 Coríntios como em 1 Tessalonicenses, nós vimos isto, né? Os irmãos querendo ler com mais paciência, os irmãos podem ler, né? Também em 1 Coríntios 15, nós vamos ler isso aqui para ficar bem mastigadinho, para os irmãos não terem dúvida. 1 Coríntios 15, 51, diz assim, 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, isso é um mistério, né? Um mistério. Nem todos estaremos mortos na volta de Jesus, mas todos nós seremos transformados. Todos nós, tanto os que morreram como os que estão vivos, o corpo será transformado. Desculpe, o negócio caiu aqui. Transformados em um corpo santo, perfeito, né? Então, o mistério é que nem todos estarão mortos, né? Nem todos estarão mortos na volta de Jesus. E o versículo 52 de 1 Coríntios nos diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, significa muito rápido. E o apóstolo diz que ao soar da última trombeta. Que trombeta é esta? Que trombeta é esta que Paulo está falando aqui, não é? Que trombeta é esta, né? Que última trombeta? Quando a última trombeta soar, então os mortos ressuscitarão com um corpo santo, livre do pecado. Mas que trombeta é esta que Paulo está falando? A última trombeta. Então, a última trombeta, quando o anjo tocar a última trombeta, então os mortos ressuscitarão. E os vivos serão transformados. Então, os mortos ressuscitarão num corpo novo, já transformados. E os vivos também serão transformados. Paulo diz que nem todos dormiremos, nem todos estarão mortos, mas todos serão transformados. Quer dizer, todos os filhos de Deus, todos que foram selados pelo Espírito Santo,
todos aqueles que creram verdadeiramente em Jesus e entraram na santificação. E permaneceram, né? Os salvos permaneceram até o fim. Aqueles que permaneceram vivos até o fim, né? Das dores de parto. Né? Esses aí serão livres da grande tribulação. Mas aqui diz, né? A última trombeta. Onde está essa última trombeta? Então, a última trombeta está aqui em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse 11, 15 nos diz assim. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, a última trombeta do Apocalipse, que é a sétima, né? É a última, a sétima trombeta. Então, é nesta trombeta que iremos ser arrebatados. Que os mortos em Cristo, que a igreja, aqueles que morreram em Cristo, serão ressuscitados, transformados, e junto com os que estão vivos, também serão transformados, subirão, né, ao encontro de Cristo. Então, esta última trombeta é a trombeta que está no Apocalipse, no capítulo 11, no verso 15 do Apocalipse. Então, a última trombeta do Apocalipse. Quando o anjo de Deus, é Deus quem vai mandar tocar essa trombeta. Quando o anjo de Deus tocar a última trombeta, então acontecerá tudo o que Paulo falou em 1 Coríntios 15, do 51 ao 54, e também em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 16, e também em 2 Coríntios 6, 7. Deixa eu ler lá, 2 Coríntios. 2 Coríntios, aliás, 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 7. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 e 7, que diz assim. 2 Tessalonicenses 6 e 7 diz assim: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado. Para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade opera. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, quando o anjo do Apocalipse tocar a última trombeta, né? Então acontecerá o que eu falei, o que eu li em 1 Coríntios, capítulo 15, os versos do 51 ao 54, 1 Tessalonicenses 4, dos versos 4, deixa eu ver bem aqui, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 16, e 2 Tessalonicenses 6, 2, 6 e 7. Então, quando a última trombeta do Apocalipse for tocada, então acontecerá isto que Paulo falou e o que João escreveu em Apocalipse 11, capítulo 11, os versos, deixa eu ver, 11 não, é 10. Deixa eu ler bem aqui de novo. 11, 15, é 11, 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo:
O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, Jesus volta para assumir, para levar a sua igreja. Seja bem-vinda, Gessilene, que o Senhor lhe abençoe. Então, aí acontecerá o arrebatamento, certo? Então, aí acontecerá, não acontecerá o arrebatamento, acontecerá acontecerá quando o anjo tocar a última trombeta. Então aí vai começar, não é, o arrebatamento, porque será transformado os corpos, os que morreram serão transformados e os vivos também serão transformados e juntos subirão ao encontro de Cristo, certo? Então, aqui em Apocalipse 10, 5, do 5 ao 7, nos diz assim, Apocalipse 10, do 5 ao 7. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então aqui o apóstolo João está novamente falando do mistério de Deus e da última trombeta. Então, quando estiver para tocar a última trombeta, então será revelado o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus profetas. Que mistério é este? O mistério será o arrebatamento. Então, quando o anjo tocar a última trombeta, e o anjo vai tocar a última trombeta aqui no final do versículo, no final do capítulo 11. 11, 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então aqui Deus começará, não é? Ser revelado o mistério que ele falou lá para Daniel e para os outros profetas. E também o apóstolo Paulo e outros discípulos escreveram, né? Inclusive aqui no Apocalipse, está escrito. Então, no 1 Coríntios 15, 51 a 15, do 51 ao 55, nós já lemos, mas eu vou ler mais uma vez. Então, ele nos fala, né, deste assunto. Eu acho que deixa eu ler mais uma vez para ficar bem compreensível, né? Eu gosto de ler, que é para a gente entender bem direitinho. Então, 2 Coríntios 15, do 51, eis que vos digo o mistério. Então, lá no Apocalipse fala do mistério. O mistério será o arrebatamento, né? Aqui diz, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, o mistério de Deus é o arrebatamento da igreja. É o que diz lá no Apocalipse, né? É o que diz no Apocalipse, no capítulo 10. No capítulo 10, no versículo, capítulo 10, no verso do 5 em diante, diz assim:
Verso 5. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá mais tempo. Quer dizer, chegou o tempo do mistério ser revelado. E o mistério está no toque da última trombeta. E ele diz no 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, o anjo vai tocar a trombeta. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, a última trombeta é tocada em Apocalipse 11, 15. Então, aqui começa a ser revelado esse mistério que Deus falou, né? Será o arrebatamento. Onde no Apocalipse acontecerá o arrebatamento? Então, no 10 nós já vimos, né? Sobre o mistério. Então, no verso 6 do capítulo 10, vou ler aqui mais uma vez, diz assim: E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá mais tempo. Chegou o tempo do arrebatamento. Aqui o verso 7 nós já vimos, né? Demorar, essa demora. Ele diz, não haverá mais demora. Aqui no verso 6 do Apocalipse 10, 6. Não haverá demora, quer dizer, que demora é esta? Do arrebatamento. Não haverá mais demora, vai ser rápido. Agora já está chegou a hora. Não vai custar mais. Então acontecerá este arrebatamento. O mistério de Deus será revelado. O mistério que está lá em Daniel 12, 4. Os irmãos podem ler depois. Então, que mistério é este? Apocalipse 11, do 15 ao 17. Eu já li, não é? Do 15 ao 17. Vou ler o 16. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos. Então, preste atenção aqui. O que é que Apocalipse 11, 15 ao 17 nos diz ao toque da trombeta. Então, o anjo toca a 7ª trombeta, a última trombeta que Paulo fala lá em Coríntios e Tessalonicenses. E começa a ser revelado o mistério de Deus. E qual é o mistério? Na verdade, as nações se enfureceram. Que nações é esta? Onde é que está este enfurecimento das nações? Aqui no capítulo 24 de Mateus. Então, vou ler Mateus 24, onde as nações estão enfurecidas. Mateus 24, 9 diz assim: Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então aqui as nações estão enfurecidas com a igreja de Cristo. Então elas, todas as nações,
irão se unir para matar os crentes, perseguir, né? Isso aqui é para nós, nas dores de parto. Jesus está dizendo que todas as nações irão ficar, né, com raiva. Aqui no Apocalipse diz que todas as nações estão enfurecidas, estão com ódio, né? Jesus disse que elas irão odiar a igreja, os salvos, todas as nações. E hoje nós já estamos vivendo isto também, né? As pessoas hoje, a cada dia, estão ficando com mais raiva, mais ódio dos crentes, dos cristãos. Se fala de Jesus, se fala de Deus, se fala da salvação, se fala das coisas que Deus, né, mandou a gente fazer, as pessoas ficam enfurecidas, né? Eles querem mudar aquilo que Deus fez. Aqui em Apocalipse 11, 18, nos diz assim, vou ler de novo. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Então, nesse tempo aqui, o anjo está dizendo que chegou o tempo determinado, né, para Deus exercer a sua ira, a sua justiça sobre os mortos. Então, serão julgadas essas pessoas. Que mortos é estes? Não é a morte física, é a morte espiritual. São aqueles que estão vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Estão com ódio dos filhos de Deus. Estão perseguindo os cristãos. Estão matando esses cristãos. Eles estão enfurecidos. Então aqui o anjo diz, na verdade as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, a ira de Deus. Deus vai vir com ira sobre essa terra. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos. Então, preste atenção. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, Deus vem com juízo. Deus vem com juízo para esta terra. A igreja será tirada da terra nesse tempo, né? Nesse tempo do toque da última trombeta. A igreja será levada e Deus virá com ira, com justiça. Para o quê? Para julgar, não é? Os mortos. E também para, ele diz aqui, para destruir os que destroem a terra. Estão destruindo a terra com vulcões, com canhões, né? Com guerras, com tudo. Estão destruindo a terra com tudo. Estão mudando muitas coisas. E também ele vai vir, Jesus vai trazer o que? Vai nos dar, bem que ele diz aqui. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem a Deus, a teu nome. Os que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. Então, Jesus vai arrebatar a igreja e vai dar galardões. O que é galardões? Galardões são presentes. Aqueles que trabalharam na obra dele vai receber galardões. Então, a igreja vai ser arrebatada e vai receber galardões, né? E onde no Apocalipse vai acontecer esse arrebatamento? Então, aqui no versículo 19, diz assim, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu,
e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Então aqui, quando o santuário de Deus se abre, é a volta de Jesus. E onde acontece essa volta de Jesus? No Apocalipse, capítulo 12. Então aqui o capítulo 12 vai falar da mulher que está grávida. Ela está gritando para dar luz, né? Então essa mulher é Israel. Nós vemos hoje como é que está Israel, né? Está esperando o Messias. Ela está ansiosa para dar luz ao Messias. Só que o Messias que ela espera não é o Messias que veio a primeira vez, não é Jesus. Mas Jesus vai voltar, mas não vai pisar nessa terra. Ele das nuvens, ele vai chamar a sua igreja. Então a igreja irá ao encontro deles nos ares, é o que diz lá em, não sei se é em Coríntios ou se é em Tessalonicenses, deixa eu ver bem aqui. Eu acho que é em Coríntios. 1 Coríntios 15, deixa eu ver se é Coríntios ou é Tessalonicenses. Aqui. Depois os irmãos dão uma olhadinha aí, porque eu não peguei o versículo todo, mas ou é em Coríntios ou é em Tessalonicenses. Então, a igreja irá ao encontro de Jesus nos ares. E então isto será o arrebatamento. Então, a mulher que é Israel dará a luz. Jesus voltará para levar a sua igreja. E quando Jesus vier levar a sua igreja, então, bem que eu vou ler bem que uma parte do Apocalipse que diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Os irmãos, se quiser entender esse capítulo 12 direitinho, eu já tenho um estudo também. A mulher e o dragão. Vocês podem ler lá. Ouvir lá, né, esse estudo, para entender direito. Se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Então, Israel, né, teve, de Israel veio Jesus. E aqui Jesus vai voltar para levar a sua igreja. Então, Israel está ansiosa para que o Messias venha governar. Mas só que não vai ser o nosso Messias. O Messias deles vai ser o anticristo. Mas o Messias vai vir, mas vai ser para levar a igreja. Então diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Então aqui, meus irmãos, olha, essa passagem aqui de Apocalipse 12, do 7 ao 9, relata o arrebatamento da igreja. Quando Jesus vai levando a igreja para o céu, né? Para o seu trono, para a sua glória. Então, houve uma batalha. Eu vou ler aqui e explicar direitinho. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos,
Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no seu lugar, se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi arrebatado para a terra, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, houve uma guerra no céu. Então, o anjo Gabriel, com os outros anjos, lutaram com o dragão, que é Satanás, e os anjos deles, que são os demônios. Eles estavam lutando pelo quê? Porque Satanás queria impedir a ida de Jesus com a igreja para o céu. Ele queria impedir, queria destruir. Então, o anjo Gabriel e os seus anjos lutaram contra a serpente e jogaram ela de cima para baixo. Quer dizer, Satanás e os demônios dele foram jogados do céu, que eles têm, o trono deles não é na terra. O trono deles é nos ares. Então, de lá eles foram jogados para a terra e nunca mais irão ficar nos ares. Então, as asas do diabo foi quebrada. Ele não tem mais poder de voar, ficar nos ares. Então, no versículo Apocalipse 12, 10, diz assim: Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, Satanás foi expulso do céu. Ele não tem mais autoridade de ir à presença de Deus, porque até aqui, quando uma pessoa pecava, um filho de Deus, ele ia até lá no trono de Deus acusar esta pessoa, para que Deus agisse com justiça, que Deus agisse botando, o castigo, aplicando a sua justiça, o castigo devido àquele pecado. Mas agora ele não irá mais lá. Por quê? Porque a igreja já está no céu. Ela subiu com Cristo. Então, aqui no verso 11, diz assim: Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, por que a igreja venceu? Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então, a pessoa que é salva, que crê em Jesus como seu Salvador, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus lava os nossos pecados, Então, nós somos livres dos pecados pelo sangue de Jesus. Esta é a nossa fé. Então, e por causa da palavra do testemunho que deram. Então, o verdadeiro salvo, ele dá testemunho de Cristo. Ele prega, ele fala sobre Jesus, sobre a salvação. Ele não só prega, mas ele vive esta salvação. Ele coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida. E é por isso que nós venceremos estas dores de partos, porque nós venceremos porque temos o sangue do Cordeiro em nossa vida, porque nós damos testemunho de Jesus, porque nós vivemos a palavra de Cristo, porque estamos nos afastando do pecado. E por isso venceremos. E o verso 12 nos diz: Por isso festejai, ó céus, e vós, os
os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o verso 12 diz: festejai. Aqui começam as bodas do Cordeiro. Seja bem-vinda, Caroline. Então, aqui no versículo 12 de Apocalipse 12, começa as bodas do Cordeiro. Satanás não tem mais acesso ao céu. Ele foi expulso. Ele veio à terra. Ele veio governar na terra. Vou ler de novo o verso 12. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Só é 7 anos. O governo de Satanás só é 7 anos. É poucos anos. E ele vem com muita cólera, com muita raiva. Ele vem no ponto de destruir toda a humanidade. Principalmente aqueles que queirão, nesse tempo, servir a Cristo. Então, essas pessoas serão mortas. Não haverá jeito para estas pessoas. Elas serão perseguidas, serão mortas. Aquelas que resistirem até o fim, então, elas também serão salvas. Mas são poucas que irão resistir. E também a nação de Israel. Então, na próxima semana, na próxima terça, eu vou responder a segunda pergunta, né? Que foi só a primeira. Essa primeira eu dividi em 2 estudos. Agora, na próxima semana, eu vou responder a segunda pergunta. Então, que o Senhor nos abençoe. E você, meu amigo que está ouvindo esse estudo, como está a sua vida? Será que você está preparado para subir com Cristo? Será que você já tem este sangue do Cordeiro lavando os seus pecados? Será que você está dando um testemunho de salvação? Será que você é salvo? Se você ainda não tem certeza da sua salvação e você ouviu esse estudo e entendeu e quer Jesus como seu Salvador, então ore comigo. Receba Jesus agora e seja salvo. Senhor Jesus, eu ouvi esse estudo e quero lhe convidar para entrar no meu coração. Estou arrependido dos meus pecados. Eu lhe aceito na minha vida. Vem lavar os meus pecados. Perdoa, Senhor, os meus pecados. E encha-me com teu Espírito, que teu Espírito venha selar a minha vida. E que eu, quando o Senhor voltar, que eu também vá com o Senhor. Eu quero esta salvação. Perdoe-me. Obrigado por ter dado a sua vida por mim. E que eu, daqui para frente, venha, Senhor, me ajudar a vencer todos os meus pecados, os meus desejos da carne. Me ajude, eu preciso a cada dia ser santo, porque eu estou arrependido dos meus pecados. Me perdoe, me ajude. Obrigado por ter dado a sua vida por mim. Então, se você orou assim, crendo verdadeiramente que Jesus morreu para lhe salvar e que você é salvo, porque Ele garante essa salvação através do Espírito Santo, então você é salvo. Procure uma igreja para que você sirva a Cristo. Então, passe esse estudo para frente. Assista o estudo primeiro, da primeira parte desse estudo, Mateus 24, e para você entender melhor, que aqui é a última parte da pergunta de Mateus 24, uma das perguntas. Então, que você passe, dê o seu bonzinho, né? E também no YouTube, lá tem o meu canal, Estudos Bíblicos com Maria Antônia. Vá lá também, se inscreva se você não é inscrito. Também dê o seu bonzinho para que também esta mensagem seja passada para frente. Então, até a próxima terça-feira, 8 horas da noite.